A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever, acionar o sininho, deixar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Este é o conteúdo que nós estamos produzindo nesse canal. Começamos este ano, já chegamos a 97 inscritos para a honra e glória do Senhor e com a sua ajuda eu acredito que nós conseguimos chegar aos 100 inscritos, amém? Se você quer ajudar mais pessoas a ler a palavra do Senhor, aqui existe uma ferramenta, um método, um grupo, né? Um plano de leitura que nós lemos juntos e acredito que vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Então, vamos divulgar para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. E hoje nós vamos ler os últimos 5 versículos de Deuteronômio 5, depois vamos ler todo o capítulo 6 de Deuteronômio, o capítulo 7 e o capítulo 8. Então, hoje eu estou aqui, eu tenho a minha caneca da Bíblia em um ano, que os meus queridos e amados irmãos em Cristo e amigos Ednei e Cláudia Eleutério fizeram para mim com tanto carinho. Mais uma vez, muito obrigado, Ednei e Cláudia. Então eu estou com a minha água aqui para, talvez se minha garganta começar a secar, aí eu tomo um pouquinho de água, né? Vou até fazer isso agora para não precisar fazer durante a leitura, tá bom? 1 minuto. Ok, não vamos nem editar isso, né? Porque esse negócio de editar tá por fora. Vamos fazer ao vivo, né? Amém. Então, vamos à leitura de hoje. Hoje é 16 de fevereiro. O legislador exige obediência. Em seu segundo discurso, dentro de poucos dias, Moisés enfatiza ainda mais vigorosamente a necessidade de obediência às leis e aos estatutos de Deus. Moisés, o grande legislador, enfatiza que, embora tenha sido o porta-voz por meio de quem as leis foram proferidas, somente Deus determinou as leis e legislou os estatutos da nação. Moisés lembra ao povo o duplo propósito da lei: levá-los a um relacionamento adequado com Deus e regular sua conduta para uma vida ordenada e benéfica. Ele está ciente da necessidade de promulgar a lei nas gerações futuras e, portanto, confia aos pais a responsabilidade de ensinar as leis a seus filhos. Na tentativa de aumentar o respeito pelas leis de Deus, Moisés relata vários exemplos de como os israelitas sofreram tanto consequências indiretas quanto punições diretas quando falharam ou se recusaram a seguir a lei. Como muitos dos israelitas são jovens demais para se lembrar, Moisés lembra ao povo que a aliança de Deus não é somente com os pais desta geração, mas é também com eles mesmos. Ele também fala aos mais velhos que testemunharam ou vivenciaram pessoalmente os eventos aos quais ele se refere. Ao todo, é um discurso contundente e sério do homem cujo nome, mesmo até os tempos modernos, será o nome mais frequentemente associado à lei e à manutenção da lei. Vamos começar então, eu disse Deuteronômio 5, né? Nós vamos ler o 5, mas nós vamos começar na verdade com 4. Onde nós terminamos, se eu não me engano, ontem, então hoje nós continuamos em Deuteronômio capítulo 4, dos versículos 44 ao 49. Moisés conta a história da legislação. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus,
que habitava em Hesbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito, e tomaram posse da terra dele, bem como da terra de Og, rei de Bassã, dois reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, para o nascente do sol. Essas terras se estendiam desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, até o monte Sião, que é Hermon, e incluíam toda a Arabá, além do Jordão, do lado leste, até o mar da Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Vamos agora a Deuteronômio capítulo 5. Nós vamos ler somente os primeiros 5 versículos, depois nós vamos pular um pouquinho, ainda aqui no capítulo 5 de Deuteronômio. Começando no versículo 1, os 10 mandamentos. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Horebe é também conhecido como o Monte Sinai. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Moisés está dizendo para esse povo que a aliança que Deus fez com a nação de Israel não foi somente com aquela nação, com aquelas pessoas que saíram do Egito e morreram no deserto. Mas não, Deus fez a aliança com esta geração também. E a aliança de Deus agora vai continuar através desta geração, desta nova geração que não pecou ali no deserto porque era menor de 20 anos de idade ou porque nasceu no deserto depois da saída do Egito. E agora esta nação vai ter o privilégio de entrar na terra prometida. Moisés está dizendo, a aliança de Deus é conosco, é com vocês. Vocês de agora, não é somente com os pais de vocês que ficaram para trás. Face a face o Senhor falou conosco, no monte, do meio do fogo. Naquela ocasião eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. Nós temos falado muito dessa segunda geração, né? Mas muitos dessa segunda geração, se não a maioria, estavam vivos naquele dia que Deus falou com Israel no monte. Eles simplesmente não eram adultos, não eram maior de idade, eram talvez jovens, talvez adolescentes, pré-adolescentes, crianças, mas a maioria aqui lembra daquele acontecimento também, além dos seus pais, que morreram no deserto. Estes que sobreviveram os 40 anos no deserto, ou nasceram no deserto, muitos deles viram e se lembram deste encontro que o Senhor teve com o seu povo. Por isso que Moisés fala, Deus falou com vocês, conosco, face a face. Nós agora vamos pular para o versículo 22. Dos versículos 6 até o 21, a palavra do Senhor repete os 10 mandamentos, que nós lemos lá atrás em Êxodo. Então, para ganharmos tempo, seguindo o plano de leitura aqui desta Bíblia cronológica, de 365 leituras diárias, nós vamos pular a repetição dos 10 mandamentos e vamos ao versículo 22. Deuteronômio 5, dos versículos 22 ao 33. Moisés, mediador entre Deus e o povo. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Os 10 mandamentos, amados, o povo de Israel todo ouviu Deus pronunciar os 10 mandamentos. Depois, Deus escreveu em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Moisés desceu, o povo tinha feito
o bezerro de ouro, estavam adorando o bezerro de ouro. Moisés, irado com aquilo, jogou as duas tábuas da lei no chão, quebrou. Depois Moisés subiu o monte, Deus escreveu novamente em 2 tábuas da lei e Moisés voltou. Mas antes de Deus escrever nas tábuas da lei, o povo de Israel ouviu Deus pronunciar os 10 mandamentos a eles. Eles ouviram. Assim como o povo ouviu Deus dizer do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus saiu das águas do Rio Jordão, quando João Batista batizou o Senhor Jesus no Rio Jordão, e o Senhor saiu das águas, e aí ouviu-se a voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Da mesma forma, o povo de Israel ouviu Deus falar, ouviu Deus pronunciar os 10 mandamentos. E eles disseram a Moisés: hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? O povo, e aqui nós temos um detalhe a mais, né, daquele encontro, daquele acontecimento. O povo chegou para Moisés e falou: olha, realmente nós ouvimos Deus falar, mas não sabemos o que aconteceu, nós não morremos. Só que nós estamos com medo de morrer, porque nós não sabemos o que pode acontecer se Deus continuar falando e nós continuarmos a ouvir e continuar próximo do fogo da presença do Senhor. Então, nós queremos nos afastar disso, Moisés. Nós não queremos ficar perto, porque nós não temos certeza se vamos sobreviver ou não. E aí eles dizem: e quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Quem é que ouviu Deus falar do meio do fogo? Moisés. Moisés, quando Deus se revelou a Moisés a primeira vez, Deus se revelou numa sarça que estava pegando fogo, uma sarça ardente, e Deus falou do meio daquela sarça. Moisés ouviu Deus falar do meio do fogo e não morreu. O povo de Israel aqui também ouviu Deus falar no meio do fogo e não morreram. O fogo foi assustador para eles, mas eles não morreram ao ouvir Deus falar no meio do fogo. E da mesma forma, irmãos, às vezes Deus está tentando falar conosco numa situação terrível, sabe? Numa situação que nós estamos passando, onde parece que estamos sendo imprensados, estamos numa fornalha, né? Estamos numa pressão tremenda da vida, das circunstâncias da vida, e às vezes Deus está tentando falar conosco naquela situação. Ele não vai nos matar através dessa situação, ele quer simplesmente se revelar a nós, falar conosco, falar palavras de vida eterna, como o Senhor Jesus falou, falar palavras de paz, de esperança para nós. Mas às vezes nós temos que nos aproximar do fogo, nós temos que encarar essas situações difíceis e procurar ouvir a voz de Deus nisso. E saber que Deus não está nos abandonando, Deus não está nos tentando além do que nós podemos suportar, e muito menos está Deus ameaçando-nos. Não, Ele quer falar conosco. E o povo de Israel, embora tenham sobrevivido a ouvir Deus falar, eles acharam que não podiam continuar. Eles acharam que eles tinham que se afastar de Deus. Mas não, eles não precisavam. E aí eles disseram a Moisés: aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Então aqui nós entendemos que o povo fez isso por temor, verdadeiramente. O povo teve temor do Senhor, teve
ali uma atitude de reverência, e Deus honrou esta atitude deles, falou, não, tudo bem, por causa do coração deles, por eles estar querendo reverenciar o meu nome, temendo o meu nome, eu vou permitir, né? Eu vou realizar o desejo deles aqui de falar somente através de você, Moisés. Assim, tudo iria bem. Deus dizendo, se o povo sempre honrasse e temesse o Senhor da forma como eles estão fazendo, assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para suas tendas. Mas você fica aqui comigo, e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que sejam deles. Moisés aqui lembrando o povo, lembrando esta geração, tudo aquilo que aconteceu 40 anos atrás, lá no deserto, no Monte Sinai, no começo da libertação de Israel, onde Deus queria levar eles para a terra prometida imediatamente, mas por causa do pecado deles, eles ficaram no deserto. Moisés está lembrando essa geração. Então Moisés continua, tenham o cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam. Olha o que a consequência de andar em todo o caminho que o Senhor ordenou. Para que vocês vivam, primeiro, para que tudo lhes vá bem. Segundo, para que tudo lhes vá bem. E terceiro, para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Isso está falando no sentido nacional, para que a nação não venha ser destruída, para que a nação tenha muitos dias em paz e para que a nação possa ocupar esta terra para sempre. Eles precisam ouvir e andar somente nos caminhos do Senhor. Vamos continuar. Deuteronômio capítulo 6, dos versículos 1 ao 25. O grande mandamento. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, nós vemos aqui o cuidado de Moisés em enfatizar que os mandamentos, os estatutos e os juízos não vêm dele, não vêm de homem, mas vêm do Senhor, vêm de Jeová, Deus Todo-Poderoso. Os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. A terra que mana leite e mel, como nós vimos anteriormente, é uma expressão que fala da fertilidade da terra. A terra vai dar muito frutos, vai ser fácil, vocês vão plantar e os frutos vão brotar, as árvores vão brotar, as plantas, os legumes, as frutas, tudo vai dar, os grãos, né? Tudo vai dar e vocês vão colher com fartura. A terra mana leite e mel, é a terra que Deus prometeu aos seus pais e agora está dando a vocês. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui no versículo 4 começa o chamar. O chamar é uma declaração ou uma oração que o judeu faz 3 vezes por dia. É uma proclamação da verdade do Senhor. E é exatamente aqui, Deuteronômio 6, versículos 4 e 5 e 6. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus,
de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos. Então, a responsabilidade do povo, da geração que está ouvindo Moisés falar, não é só de guardar os mandamentos e de cumprir, mas é também de ensinar, inculcar esses mandamentos aos filhos. E desses mandamentos falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Em outras palavras, em todos os momentos que vocês estiverem junto como família, você vai falar da lei de Deus, você vai falar das promessas de Deus, você vai falar dos milagres que Deus fez por vocês, pela nação de Israel. Em todos os tempos, em todas as situações, vocês vão falar isso para os seus filhos. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. E esta linguagem aqui pode ser interpretada como literal, isso é, escreva em panos e amarre nos seus pulsos, faça faixas para colocar nas suas testas, escreva nos portais das suas portas, literalmente, mas também fala de como o povo precisava guardar esses estatutos nas suas mãos, isto é, em tudo que eles fossem fazer com as suas mãos, eles precisavam lembrar dos estatutos de Deus, dos mandamentos de Deus e honrar a Deus com as suas mãos. Não só com as suas mãos, mas com a sua mente. Honrar a Deus com a sua cabeça, com a sua mente. Colocar as leis do Senhor na sua testa, na sua mente. Colocar a lei do Senhor nas suas portas, em todos os lugares que eles entrassem ou saíssem. Eles entrariam e sairiam, lembrando da lei do Senhor, honrando a lei do Senhor, tentando e fazendo a vontade do Senhor, cumprindo a lei do Senhor. Vamos continuar então. Admoestações contra a desobediência. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Nós vamos começar a ver aqui um contraste entre o que Deus está dando para o seu povo e o quanto que eles não fizeram por merecer, o quanto que eles não fizeram para que essas coisas viessem a existir. A primeira é uma terra com grandes e boas cidades, que vocês, Israel, não construíram. Deus está dando a vocês, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram. As casas, Deus está te dando essas casas, as provisões que há nessas casas, e não foi vocês que encheram essas casas, com poços abertos que vocês não cavaram, água em abundância que vocês não cavaram, poços e cisternas que vocês não tiveram o trabalho de cavar. Cidades grandes que vocês não tiveram o trabalho de construir, casas grandes, amplas, confortáveis que vocês não tiveram o trabalho de construir, poços abertos que vocês não tiveram o trabalho de cavar, vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tudo isso é Deus que está dando para o povo. Eles fizeram nada para adquirir estas coisas. Deus está dando isso tudo a eles. Quando vocês se comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Em outras palavras, vocês eram escravos, vocês tinham nada disso, vocês não tinham perspectiva de vida, vocês não tinham uma perspectiva de futuro ou de independência, vocês eram escravos. E olha tudo que Deus deu para vocês. Não esqueçam de que foi Deus que deu a vocês. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Temam ao Senhor, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus,
é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Israel tem um Deus, o único verdadeiro Deus, é quem tirou vocês do Egito, é quem sustentou vocês no deserto durante 40 anos e é quem está dando essas terras a vocês. Não abandone este Deus, não abandone o verdadeiro Deus. Não vão e adore aos deuses falsos que fez nada por vocês. Eles fizeram nada por vocês. Foi Jeová, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus de toda a criação, de toda a eternidade, é quem redimiu vocês, Israel. Portanto, adore somente ao seu Senhor, ao seu Deus. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como o fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro os seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Vocês dirão a eles. Então, no futuro, quando os seus filhos perguntar por que a gente tem esse monte de lei, esse monte de regras, esses estatutos, esses 10 mandamentos, da onde que surgiu isso? O que significa tudo isso, pai? O que significa isso, mãe? Aí vocês vão responder assim: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida como tem feito até hoje. Então Moisés está mandando o povo dizer para os seus filhos, quando os filhos perguntarem por que a gente tem tudo isso, é porque o Senhor Jeová nos tirou do Egito, operou milagres por nós, nos redimiu e nos deu esta terra e exigiu que nós temêssemos o nome dele e servíssemos a ele por todos os dias das nossas vidas. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. Será justiça, isto é, nós seremos justificados por guardar estes mandamentos. Nós seremos justificados, será a nossa justiça fazer exatamente como o Senhor está ordenando que nós façamos. Isso não quer dizer que o povo de Israel ia ganhar a sua salvação, ia comprar a sua salvação através de obras, porque desde a fundação do mundo, a salvação sempre foi pela fé, a graça de Deus por intermédio da fé. Mas, como Tiago nos ensina na sua carta, a fé ela é demonstrada através das nossas obras. As nossas obras elas confirmam a nossa fé. Elas não substituem a nossa fé, elas não compram a nossa salvação, mas elas testemunham da nossa fé. Elas são a evidência da nossa fé. Então, o povo de Israel seria justificado pela fé através do cumprimento dos mandamentos. Eles cumpririam os mandamentos crendo
que ao cumprir os mandamentos, Deus continuaria com eles, Deus continuaria a libertá-los, a entregar os inimigos em suas mãos, a abençoar a terra, abençoar suas mulheres, seus filhos, suas filhas, os chefes das famílias. Toda a nação seria abençoada, o povo ia crer nisso, eles iam obedecer os mandamentos não por legalismo, não por obrigação, mas pela fé, crendo que o Senhor honraria a obediência do povo. É sempre a fé, amados. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Hebreus capítulo 11. E o povo de Israel estava sendo chamado à fé. Tudo que eles tinham que fazer aqui, todos os mandamentos que eles tinham que guardar, eles estariam guardando pela fé. Porque se eles guardassem crendo, então Deus continuaria a cumprir a promessa. Se eles abandonassem a fé em Deus, em Jeová, no Senhor, e fossem adorar a outros deuses, Deus então os entregaria à perdição. É tudo pela fé. Vamos continuar em Deuteronômio, capítulo 7, dos versículos 1 ao 26. Admoestações contra a infidelidade. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir. Moisés ainda, né? Moisés falando com o povo. O discurso aqui de Moisés ao povo. Esta nova geração que está prestes a começar a conquistar a terra prometida. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Você viu ali o detalhe? Nações mais poderosas, nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Mais uma evidência de que as vitórias que Israel terá contra esses inimigos será totalmente e exclusivamente por causa da intervenção divina. Será Deus agindo em prol de Israel para eles conseguir derrotar esses inimigos, porque essas nações são mais numerosas e mais poderosas do que Israel. Então o Senhor disse, quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam alianças com essas nações, nem tenham piedade delas. E aí nós precisamos lembrar, todas as vezes que nós vemos uma expressão forte dessa na palavra do Senhor, nós precisamos lembrar de que Deus é, sim, misericordioso, amoroso, é paciente, mas Ele é também justo, Ele é também fogo consumidor. E Ele recebe de braços abertos o humilde, aquele que se aquebranta, mas Ele resiste o exaltado. E estas nações que Deus está entregando a Israel são nações pagãs. O que é uma nação pagã? Uma nação que não adora ao Deus verdadeiro. É uma nação que oferece sacrifícios de animais a deuses falsos, a imagens, a estátuas. É uma nação que oferece sacrifícios de crianças a imagens, a imagens que tem um fogo, um forno aceso, e as mulheres levavam as suas crianças e colocavam as suas crianças dentro daquele forno para as crianças serem queimadas vivas. Esta é a herança, o legado do povo cananeu. Este é o povo que Deus está entregando nas mãos de Israel. É um povo que lembra muito o povo do mundo todo antediluviano.
aquela maldade que havia no mundo, aquela falta de temor a Deus, aquela rejeição das coisas de Deus que havia no mundo, a gravidade que o pecado chegou no mundo antes do dilúvio. É assim que se encontram essas nações dos cananeus, dos heteus, de todos esses povos que nós acabamos de ler. Então Deus está executando o seu juízo contra essas nações e vai usar o seu povo escolhido. E aí, como dizem, né, aquela expressão popular, Deus vai matar 2 coelhos com uma cajadada só, porque ele vai cumprir a sua promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, que daria para a descendência deles uma nação onde mana leite e mel. Essa é Israel. E ao mesmo tempo Deus vai executar juízo contra essas nações perversas. Por isso que Deus não tem piedade deles, porque são nações que conscientemente e ativamente rejeitaram o verdadeiro Deus. Não casem com as pessoas. Então Deus continua, Moisés continua dando as instruções aqui, instruções vindo de Deus, né, para o povo. Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. E foi exatamente isso que aconteceu no deserto. Há aproximadamente 2 anos atrás, exatamente isso. O povo abandonou o Senhor e foi adorar a Baal Peor. E aí os homens começaram a se prostituir com as mulheres, com as sacerdotisas de Baal Peor, e Deus castigou mais um grupo de gente. 24.000 pessoas morreram naquela ocasião. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Se o povo de Israel, se essa nova geração e as gerações futuras caírem no mesmo pecado dos seus antepassados, Deus vai destruir eles, assim como destruiu as nações pagãs e assim como executou juízo contra o próprio povo de Israel nos 40 anos passados. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. Porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Quantas pessoas entraram no Egito com Jacó? 70 pessoas. 70 pessoas entraram no Egito, e Deus falou, é este povo que eu vou usar o menor povo da terra, para que todas as nações saibam que sou eu que faço através deles. Eu não vou usar a maior nação, mais poderosa, porque senão os povos vão dizer que foi a nação que fez por conta própria. Não, eu vou usar os mais fracos, os menores, para confundir os grandes, hein? É assim que Deus faz. Deus usa os fracos e os humildes para confundir os grandes. Então, meu irmão, se você se acha humilde, pequeno, se você se acha incapaz de fazer alguma coisa para o Senhor, é aí que Deus vai te usar, é aí que Deus encontra, é esse tipo de coração que Deus está procurando para poder fazer a sua obra. Um coração que sabe que é Deus que faz e não nós. Vamos continuar, versículo 8. Mas porque o Senhor os amava, mais uma vez aqui, nós vemos a declaração de amor por este povo, por Israel. Mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Para aqueles que amam e cumprem os seus mandamentos,
Deus vai estendendo misericórdia após misericórdia após misericórdia até 1000 gerações. 1000 gerações não é um número específico, não é o limite, né, da misericórdia do Senhor, mas 1000 gerações é uma expressão de hipérbole, né, uma expressão de grandeza. Em outras palavras, Deus estende a sua misericórdia para sempre, né, para aqueles que o amam. Porém, ele retribui diretamente, e esse diretamente no hebraico quer dizer literalmente face a face. Ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Deus é justo, Deus é justiça. E Deus retribui aqueles que o odeiam. Ele vai estendendo a misericórdia, mas quando o camarada fala não, que não quer e acabou, Deus deixa então e Deus retribui a pessoa de acordo com a vontade da pessoa. Quem quer se afastar de Deus, Deus não vai obrigar, Deus vai permitir que a pessoa se afaste. Mas aí, Deus também vai permitir que a pessoa se afaste eternamente. E isto é a perdição eterna, a separação eterna de Deus, o inferno, que não foi feito para homens, foi feito para o diabo e os seus anjos, mas é para lá que Deus envia toda pessoa que odeia a Deus, que resiste a Deus, que resiste à vontade do Senhor. É para lá que Deus os envia. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Bênçãos decorrentes da obediência. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor seu Deus guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. E olha como é interessante, irmãos, a promessa e a aliança que Deus fez com Abraão e com Isaque e com Jacó não tinha condições. Não tinha condições. Deus fez uma aliança e cumpriu. E agora, mas agora, a aliança que Deus faz com a nação de Israel, ela tem condições. A condição é, o povo de Israel tem que guardar a sua parte, tem que guardar os mandamentos, tem que cumprir os mandamentos, os estatutos, tem que temer ao Senhor, tem que se desviar do mal, não pode adorar a falsos deuses, para a nação de Israel desfrutar da promessa do Senhor e continuar desfrutando. A nação de Israel tem que cumprir os mandamentos do Senhor. É diferente da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Portanto, ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Se o povo de Israel obedecer ao Senhor, ele vai fazer tudo isso pelo povo. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que os odeiam. Vocês devem destruir. E agora Moisés vai repetir. Essa obediência ao Senhor envolve destruir todos os povos que o Senhor, seu Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Não fiquem pensando, essas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito.
Lembre-se, Israel, daquilo que Deus já fez por vocês, como Deus já derrotou fortíssimas e poderosíssimas nações, tudo porque Ele ama vocês e quer dar a vocês esta terra que Ele prometeu. Se Ele já fez isso por vocês, Ele fará novamente. Lembre-se das grandes provas que vocês viram com seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido com que o Senhor seu Deus os tirou do Egito. Assim o Senhor seu Deus fará com todos os povos dos quais vocês estão com medo. Deus vai fazer a mesma coisa, gente. Deus vai entregar esses povos nas mãos de vocês. Basta vocês crerem e não temerem. Além disso, o Senhor, seu Deus, mandará vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Não vai sobrar nenhum, nem aqueles que se esconderem, fugirem de vocês na guerra e tentar viver escondido. Até estes, Deus vai exterminar da face da terra, milagrosamente, enviando insetos, vespões e tudo mais para perseguir estes inimigos de Deus. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês. Deus grande e temível, Deus está com vocês, Israel. Deus não está com aqueles povos, eles estão sozinhos, eles estão confiando nos deuses falsos, deuses feitos por mãos de homens que não pode ouvir, não pode falar, não pode andar, não pode cheirar, não pode salvá-los. Mas no meio de vocês está o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, Deus grande e temível, está com vocês, Israel. Por isso, não temam as nações. O Senhor, seu Deus, expulsará estas nações pouco a pouco de diante de vocês. E nós já vimos Deus falar sobre esta estratégia anteriormente. Pouco a pouco, vocês não poderão destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas, até que sejam destruídas. Entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês até que os destruam. Os reis não façam alianças com os reis, com as famílias reais, com os nobres, com os aristocratas. Não tenham piedade deles, destrua esses também. Todos dessas nações que são inimigas de Deus, que odeiam o Deus de Israel, Jeová, o Deus verdadeiro, vocês, Israel, têm que destruir todos eles. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens, nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Vamos continuar então, o último capítulo que nós vamos ler hoje, Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 ao 20. A terra a ser conquistada. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Deus fez isso para provar o povo. Deus sabia o que o povo ia fazer, porque Deus é onisciente, mas esta linguagem aqui do texto da palavra do Senhor diz respeito ao próprio testemunho do povo. O povo ia testemunhar para si mesmo se seriam
um povo temente ao Senhor ou se continuariam um povo rebelde. Então Deus pôs eles à prova, os rebeldes morreram no deserto e estes que temeram ao Senhor, que eram menor de idade, não foram culpados do pecado dos pais, estes tiveram a oportunidade de ver a sentença, o castigo do Senhor contra o povo que rebeliou e viram também a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor por aqueles que temem o nome do Senhor. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então aqui nós temos a primeira resposta que o Senhor Jesus dá ao diabo, quando o diabo está tentando o Senhor Jesus no deserto. A primeira resposta que o Senhor Jesus dá vem de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Deus permitiu que o povo de Israel passasse fome no deserto, para que o povo de Israel clamasse a Deus e para que Deus suprisse a necessidade do povo milagrosamente. E aí Deus mostrou que a sua palavra, a mesma palavra de Deus que foi poderosa para criar todas as coisas do nada. Você lembra disso em Gênesis capítulo 1? Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus não fez nada com suas mãos, Deus não pegou uma matéria existente anteriormente e modelou, não. Deus simplesmente pronunciou, haja luz e houve luz. E Deus foi pronunciando todas as coisas à existência, até que ele chegou no homem. O homem ele fez com as mãos, mas tudo até o homem, Deus pronunciou a existência. E Deus também declarou, pronunciou a existência, o maná, o mantimento do povo de Israel no deserto. Deus pronunciou a existência pelo poder da sua palavra. Isso quer dizer que é a palavra de Deus que sustentou o povo no deserto durante aqueles 40 anos. É isso que o Senhor Jesus respondeu ao diabo no deserto e é isso que Deus falou e Moisés está lembrando o povo aqui. É tudo que procede da boca do Senhor é o que sustenta o povo. É isso que nos sustenta, amados. É a palavra do Senhor que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, que nos dá força, nos dá nutrientes espirituais para continuarmos a nossa caminhada. É a palavra do Senhor, é aquilo que sai da boca de Deus. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Outro milagre que Deus fez pelo povo, nem as roupas envelheceram, eles não precisaram nem costurar roupas novas. As roupas que eles usaram quando saíram do Egito, Deus milagrosamente preservou aquelas roupas. Os pés não incharam. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Eu quero ser como pai para vocês, Israel. É isso que Deus está dizendo. Eu amo vocês como um pai ama um filho. Eu cuido de vocês como o pai cuida de um filho. E por isso que eu disciplino vocês como um pai disciplina um filho. Porque eu não quero que vocês continuem no erro. Se eu não amasse vocês, eu deixaria vocês fazer o que vocês querem. Mas como eu amo vocês e eu estou vendo que o que vocês estão fazendo vai levar para a morte, eu não quero deixar vocês fazendo isso, então eu vou disciplinar vocês. É da mesma forma como nós, pais e mães humanos, cuidamos dos nossos filhos, amados. Assim Deus cuida de nós. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Tem água em todos os lugares desta terra, água não falta, tem água nos montes, água nos vales, água na meia altura, tem água em todo quanto é lugar. Terra de trigo e cevada, além de água tem mantimento, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel.
terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Tem minérios nesta terra, tem água, tem terra fértil, terra boa de plantar, e tem minérios também naturais nesta terra. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. É o que Moisés está ordenando, intimando, chamando o povo para fazer. E aqui a última passagem que nós vamos ler, a admoestação contra o orgulho. Tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e moradas nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, tudo isso Deus vai dar a este povo. Todas essas bênçãos, Deus vai abençoar eles em todos os aspectos das suas vidas. Se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água. Se depois de tudo isso vocês se esquecerem de quem foi que fez isso tudo por vocês, Israel, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Não pense assim, Israel. Não deixe esses pensamentos chegar à sua mente e ao seu coração. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu antes de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Nós terminamos a nossa leitura hoje com uma solene lembrança, né? E chamado a nossa atenção aqui de sempre reconhecermos que é Deus que faz tudo e qualquer coisa por nós, para nós e através de nós. Por isso que é por Ele e para Ele e a Ele que são todas as coisas. Portanto, a Ele damos toda a honra e toda a glória. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Que nós possamos viver cada dia nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor, em humildade perante o Senhor, em humildade uns com os outros, amando o Senhor acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, amém? E eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, lendo a palavra do Senhor. Se é a sua primeira vez no canal, ou se não é a sua primeira vez, mas você ainda não se inscreveu, eu te convido, você vai achar o botão de se inscrever logo abaixo do vídeo. Aí à direita você vai ver um sininho, que se você apertar esse sininho, vai aparecer as opções. Aí você vai escolher todas as notificações. Esse sininho vai fazer com que todas as vezes que nós postamos um vídeo, que é uma vez por dia, todos os dias, aproximadamente 2 horas da manhã, horário de Brasília, nós postamos um vídeo novo. Quando você se inscrever no canal e acionar o sininho, aí você vai ver ali em cima o vídeo novo. Aí você vai poder clicar naquele sininho lá em cima
e vai ver nas suas notificações um vídeo novo. Aí você vai poder clicar e ir diretamente ao vídeo. Então, se você gostaria de continuar lendo a palavra do Senhor conosco e se unir conosco neste propósito de ler toda a Bíblia em um ano, neste ano de 2022, eu te convido então a se inscrever. Não se esqueça também de deixar um like, um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia toda em um ano conosco. Amém? Muito obrigado pela sua presença. Amanhã nós estamos de volta. Que Deus te abençoe e até amanhã.